Um bom roteiro pode até fazer um bom filme. Boas atuações podem ajudar a melhorar a qualidade de um filme. Mas um ótimo filme, ele nunca existe sem uma ótima direção. E isso o Aaron Sorkin não tem aqui. O Aaron Sorkin pode vir a ser um bom diretor, mas no momento ele ainda tem uma longa estrada a caminhar. Ele está bem longe disso. Being the Ricardos, ou Apresentando os Ricardos, é o filme da Amazon para o Oscar 2022. Então, o filme de maior investimento de campanha, onde vai buscar indicações em várias categorias, como melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz, roteiro, etc. E pode ser até que consiga algumas indicações, algo semelhante ao que aconteceu ano passado com o Sete de Chicago, que foi o último filme dirigido pelo Aaron Sorkin, que também tem uma pegada meio parecida de ser aquele filme feito um pouco com a cara do Oscar, com elementos que o Oscar não gosta tanto atualmente, mas historicamente são elementos que o Oscar gosta bastante, apesar de eu achar o Sete de Chicago bem melhor do que Being the Ricardos. Então aqui a gente vai ter a história da Lucille Ball e do marido dela, o Desi, que faziam, né, o I Love Lucy, uma das sitcoms mais famosas da história da televisão mundial, justamente quando a Lucille vai ser acusada de ser comunista ali na década de 50, quando tem todo aquele período do macartismo, que muita gente foi pega em Hollywood, foi tirada, deixada de... não podia mais escrever roteiro, por exemplo, não podia mais dirigir filme, quando eram acusados de serem comunistas. Então é a famosa caça aos comunistas que aconteceu nos Estados Unidos em geral, mas aconteceu muito fortemente em Hollywood. Grande parte nem tinha associação com o Partido Comunista, mas mesmo assim todo mundo acabava sendo pego. E aqui a gente tem vivendo esses dois personagens, a Nicole Kidman e o Javier Bardem. Eu já adianto que são duas ótimas atuações. Além deles tem também o J.K. Simmons, que não aparece tanto, mas também faz um bom trabalho nas cenas que ele aparece. Então são três que podem aparecer nas categorias de atuação. Hoje eu colocaria apenas a Nicole Kidman como uma bem provável indicada. E na direção, mais uma vez, Aaron Sorkin, ele que teve toda a carreira estabelecida como roteirista e aí começou a dirigir os próprios roteiros, se eu não me engano em 2017 com Molly's Game, depois o Sete de Chicago e agora Being the Ricardos. Os três filmes até são bem escritos, mas não são bem dirigidos. E muito disso passa um pouco pelo Aaron Sorkin dirigir os seus roteiros querendo reforçar o seu potencial como roteirista e não fazer exatamente aquilo que o roteiro dele pede ou aquilo que o filme pede. É o que eu sempre digo, é algo até meio subjetivo, mas muitas vezes o roteiro ou o filme parece que ele clama por alguma coisa. Vai do bom diretor saber escutar aquilo que o filme está pedindo e saber usar a linguagem cinematográfica para fazer aquilo que o filme está pedindo. A diferença de um bom diretor para um diretor mediano ou para um diretor ruim, acima de tudo, é como ele lida com a linguagem cinematográfica, como a partir de todas as possibilidades possíveis que ele tem de, por exemplo, filmar uma cena ou de montar uma sequência, qual vai ser a decisão que ele vai tomar e se aquela decisão vai estar de acordo com a melhor opção para aquele filme, digamos assim. Não existe a melhor opção, mas vocês entenderam se aquilo vai funcionar bem ou se não vai funcionar. E muito do sucesso da carreira do Aaron Sorkin como roteirista é justamente por ter diretores que dirigiram os roteiros dele e entendiam exatamente o que os roteiros do Aaron Sorkin pediam. Os roteiros dele são sempre muito densos, com muitos diálogos e sempre com muita tensão. Então a gente vê, por exemplo, A Rede Social, que é um filme que é basicamente diálogo, só que como o David Fincher vai filmar aquilo vai ficar muito tenso. Como a iluminação ela não é confortável, como vai ter muito plano fechado, como é tudo muito claustrofóbico, ou mesmo como o Danny Boyle vai conseguir lidar com aqueles momentos de diálogos mais dramáticos em Steve Jobs. Enfim, os diretores que trabalharam com o Aaron Sorkin, que dirigiram os roteiros dele, parece que entendem melhor como dirigir um roteiro do Aaron Sorkin do que o próprio Aaron Sorkin. Isso porque o Aaron Sorkin aqui ele tem um roteiro que em mãos ele pede essa tensão que já está nos outros filmes. Só que como diretor,
o Aaron Sorkin ele não consegue construir essa tensão, ele não consegue fazer a gente sentir essa tensão com elementos cinematográficos. Então aqui tudo vai ser romantizado demais, tudo vai ser polido demais, tudo vai ser bonitinho demais, aos moldes de filmes que a gente vê nos Oscars de todos os anos. Filmes que se associam em muitos momentos eu vi esse filme e pensava até que eu estava vendo uma série de televisão. Tudo bem, você pode até falar que, de certa forma, é a proposta por se tratar de um filme que se baseia na história da Lucille Ball, mas não é o que o filme pedia aqui. E a gente não pode cair no erro de falar o que o filme deveria ser, como ele deveria contar a história da Lucille Ball, se ele deveria apostar mais nos personagens, coisa do tipo, porque não é o que ele se propõe a fazer, pelo menos em teoria. Pelo menos em teoria ele está focado nessa semana, nesse pouco tempo, né, de alguns poucos dias, que envolve essa questão de muita tensão, tanto para ela quanto para o marido, como eles vão sobreviver a partir disso e todos os elementos dramáticos que vão aparecer ali. Então, ao mesmo tempo que ela está sendo acusada de ser comunista, ela não sabe se ela está sendo traída, como isso vai refletir no trabalho. Essas são as escolhas de Aaron Sorkin. A gente pode até argumentar se na vida real foi realmente assim ou não foi, o que não foi, mas é a liberdade criativa que ele traz aqui para o filme. O problema é que o filme ele pede essa tensão que o Aaron Sorkin não consegue construir pra gente. Parece que em muitos momentos falta a gente sentir aquilo que o roteiro tá pedindo, mas ele não consegue entregar. O que poderia ser feito com planos mais fechados, com uma claustrofobia maior, construindo menos esses momentos dramáticos da forma mais romantizada, com aquela música super dramática, com as frases de efeito sendo ressaltadas. Tudo isso tira um pouco o peso do filme, tudo isso tira um pouco a verdade que o filme pedia. Então o filme pede, o roteiro pede essa verdade. O roteiro pede até um certo desconforto, porque é uma situação muito desconfortável para aquela personagem. Só que esse desconforto nunca aparece em tela, esse desconforto nunca aparece nos elementos sonoros, por exemplo. O filme ele é confortável demais para uma situação que não é confortável demais. Então pode até parecer que eu odiei o filme ou coisa do tipo, não é verdade. Eu fico na verdade decepcionado com o que eu vi aqui em Being the Ricardos, porque tem ideias muito boas no texto, tem ideias muito boas no roteiro, tem duas grandes atuações aqui. Merece o mérito Aaron Sorkin por conseguir construir essas duas boas atuações junto com os atores também, mas falta um uso mais perspicaz da linguagem cinematográfica. Falta um pouco você sair apenas do básico, sair apenas do genérico. O Aaron Sorkin ele até tenta fazer isso em alguns momentos, mas quando ele faz isso parece mais que ele está querendo atirar para muitos lados para o filme parecer mais inteligente do que necessariamente fazer aquilo que o filme está pedindo. Então vai ter momentos que ele vai usar algo que parece até documental, mas não é documental, porque são atores interpretando aqueles personagens, só que são aqueles personagens com atores diferentes, porque são os atores mais velhos, como se estivesse contando aquele momento. Então ele vai fazer isso que fica extremamente deslocado no filme. Mais uma vez, o filme não está pedindo isso, não é aí que você precisa de uma linguagem diferente, não é aí que você precisa de escolhas diferentes. É justamente quando você vai construir essa tensão que deveria ser o fio narrativo aqui, né? O fio estilístico do filme, mas quando essas cenas de tensão elas não chegam com o impacto que o roteiro propõe pra gente, porque é tudo filmado da forma mais óbvia possível. Então, aquele plano contra plano, o uso da música, que parece a música que a gente já viu em 1 milhão de filmes anteriormente, então é uma decupagem muito genérica, é uma montagem meio confusa, como vai usar os flashbacks também. Então é a diferença de um bom roteirista para um bom diretor, e é a falta que um bom diretor faz no filme. Você pode até assistir esse filme, gostar dele, porque ele tem boas ideias aqui, o texto é bom e tal, mas dificilmente vai ser um filme que vai te marcar por muito tempo. Os filmes que marcam, eles precisam de uma boa direção. E nesse sentido, não só nos elementos visuais, mas também como você vai criar essa coesão dentro do filme. Então, apesar de eu ter elogiado alguns elementos do roteiro, em alguns momentos parece aquele filme meio metralhadora, aquele filme que, quando vai tentar usar a linguagem diferente, como eu disse,
parece que está atirando para muitos lados, e o roteiro parece que está atirando para muitos lados em determinados momentos, porque não tem essa coesão por parte da direção. Então a gente começa o filme com esse caso que parece ser o foco do filme, teoricamente é o foco do filme, que é essa ideia de a Lucille Ball ser acusada de ser comunista, o que o filme vai até desenrolar de alguma forma, qual é o pensamento dela e tal. Mas o filme vai abandonar isso para depois focar na questão do processo criativo de uma série, que para mim talvez seja a melhor coisa do filme. Então, o que pode ir ao ar, o que não pode ir ao ar, como as ideias surgem, como as ideias são mudadas, ainda mais naquela época, o que não poderia ir ao ar por ser contra a ideia da família americana, por exemplo. E aí, ao mesmo tempo, o filme também vai para um lado mais do romance do casal, desse casamento em apuros e tal. E ele nunca consegue integrar, são esses três pilares principais, ele nunca consegue integrar muito bem esses três pilares em uma coisa só. Então, além disso, ainda tem os flashbacks, né, que vão mostrar como a Lucille chegou lá e tal, e vão ajudar a revelar um pouco da personalidade da Lucille Ball. Eu acho que a Nicole Kidman faz um bom trabalho nesse sentido, criando essa personagem, mas falta essa coerência, falta essa coesão. Parece que o filme ele tá saindo de uma coisa para um filme completamente diferente, para outro filme completamente diferente. Mais uma vez, falta a mão da direção aqui. Acaba se tornando mais um filme quando poderia ser um ótimo filme. Então, é um pouco decepcionante, mas eu acho que muita gente vai gostar. Como eu sempre digo, assista o filme, tire as suas próprias conclusões e aí a gente conversa sempre com educação aqui embaixo nos comentários. Considere ser membro do 16mm também, clicando aqui embaixo em Seja Membro, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, a gente produz conteúdo principalmente exclusivo lá pro Instagram também. Por hoje é isso e corta.